Como foi visto, o Salmo 73 trata da bondade de Deus e os conflitos existenciais. Esse Salmo 77 trata do clamor da alma angustiada. Ou parafraseando, clamando a Deus em meio aos conflitos. Vale lembrar que um clamor em Israel nem sempre é uma oração propriamente dita. Às vezes, um clamor estava relacionado ao grito de desespero ou apresentações de sintomas de sofrimento. Veremos o salmista expondo suas angústias nesse salmo e, ao mesmo tempo, reconhecendo a soberania de Deus. O contexto é mostrado pelo próprio texto. Mostra Asaf clamando a Deus em tempo de angústia. Em muitos casos, o salmista fala em nome da comunidade de Israel e em outros casos fala em nome de si mesmo. Parece que a crise aqui não é só de Asaf, mas do povo de Deus ou da nação de Israel em geral, que constantemente era divertida a observar os anais da história para reconhecer a soberania de Deus. Então, o clamor do salmista atenta para três coisas nesse salmo que eu quero destacar aqui nessa fala. Primeiramente, nós vimos o salmista expondo suas crises, como mostra aí dos versos 4 ao 10. Nos primeiros 3 versos que introduzem esse salmo, Asaf diz não encontrar consolo em meio ao seu sofrimento, como você vê aí no versículo 2. Ele apresenta aí como uma pessoa desconsolada, triste, amargurada. Os versos 4 e 10, ele vai explicar o porquê dessa angústia, desse sofrimento. Ele diz que o seu sofrimento é tanto que ele não pode falar, que ele pensa nos dias passados, ele faz indagações no seu íntimo, ele fala que a graça de Deus cessou, ele fala que as promessas de Deus caducaram e que a misericórdia do Senhor encerrou. E a última frase é mais impactante. Ele diz que Deus não é mais soberano. Observe o que diz aí a última frase que está no versículo 10. Então eu disse, esta é a minha aflição e o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Em meio às aflições, o salmista não tinha palavras para expressar sua dor, mas ele enumera as razões para isso. A última frase demonstra o porquê das suas crises e angústia. Elas demonstram desde o início que Deus tinha virado as costas para ele, no pensamento dele, é claro, ou que Deus não fosse suficiente para trazer solução para os seus problemas. A crise do salmista é puramente teológica, ou seja, está relacionada com a pessoa, com os atributos de Deus, com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus deixou de fazer, ou por que não fez. Então são essas as indagações do salmista. É curioso que essas crises teológicas, elas tomam conta do coração do crente de forma repentina. Às vezes queremos uma explicação para tudo que ocorre nas nossas vidas. Queremos uma explicação porque Deus fez assim, ou porque Deus fez daquele jeito, porque não fez como eu pensava. Queremos uma explicação porque Deus permite que as coisas aconteçam de forma inesperada. Até mesmo queremos uma explicação porque Deus permitiu o coronavírus. Nós temos essa tendência como salmista de querer uma resposta para tudo. A parte boa do salmista é que ele tem coragem de expor as suas mazelas. Ele tem a ousadia de conjecturar no seu coração que Deus não é mais o mesmo. Ele duvida até da graça de Deus, duvida da misericórdia, até do poder de Deus. Ele não somente grita, mas também expõe as suas mazelas diante de Deus. Não podemos perder de vista que ele está clamando, ainda que talvez em nome da comunidade ao próprio Deus. Então esse primeiro ponto aqui, ele demonstra o salmista expondo as suas crises, expondo os seus conflitos. Então nós vemos ele clamando a Deus em meio às aflições, e nesse clamor o que ele faz é expor. Primeiramente, a primeira coisa que ele faz é falar para Deus, é expor diante de Deus o seu sofrimento. No entanto, após essas crises e desespero, a vida do salmista e o seu clamor ele começa a tomar uma direção. Pode observar aí conosco na leitura do Salmo. Como eu disse antes, essa atitude ela é típica da nação de Israel, que em meio ao desespero começava a lembrar das maravilhas que o Senhor tinha realizado.
o clamor dele atenta para um segundo ponto que nós colocamos aqui, que é o reconhecimento da soberania de Deus. Então, primeiro, o clamor do salmista em meio a essas angústias e sofrimento faz com que ele possa expor as suas crises. Segundo, leva ele a reconhecer a soberania de Deus. Se você vê os versos, acompanha aí na sua Bíblia, os versos 13 a 15, onde o salmista diz que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele pergunta, no versículo 13, quem faz esses questionamentos é o próximo salmista. Depois ele diz, tu és Deus que opera maravilha, o teu poder é reconhecido entre os povos. Veja que outrora ele duvida desse poder. É curioso que ele faz questão de destacar a libertação do povo de Israel no Egito, dizendo, tu redimiste este povo, está escrito aí no versículo 15. O que demonstra que o salmista está colocando no lugar da comunidade, ou se colocando no lugar da comunidade. Ele quer, através desse salmo, levar o povo de Israel a reconhecer a soberania de Deus, a qual ele estava sendo questionado. No versículo 11, onde ele expõe a ideia central do salmo, ele diz, recordarei dos teus feitos e me lembrarei das tuas maravilhas. Então, o que nós percebemos aí é o salmista reconhecendo ou levando a comunidade de Israel a reconhecer a soberania, o poder de Deus, algo que por algum momento eles estavam duvidando ou colocando aí em dúvida ações do Deus Todo-Poderoso. E terceiro ponto, a terceira coisa que o salmista faz justifica o porquê ele reconheceu a soberania de Deus. O que eu coloco aqui como terceiro ponto, o salmista clama ou leva a comunidade de Israel a clamar a Deus. Se você vê aí, acompanhe na sua Bíblia, os versos 16 a 18, vejamos o que ele diz. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Então, se você ler todos esses versos até o versículo 18, você vai ver que o salmista está interpretando a história que nós bem conhecemos da passagem do Mar Vermelho, quando Deus tira o povo do Egito. Então, o terceiro ponto que eu coloco aqui, o salmista, ele está se apoiando em fatos escriturísticos. Ou seja, primeiramente, o seu clamor é um clamor que ele procura expõe as suas crises. Segundo, esse clamor dele é um clamor que reconhece a soberania de Deus. E terceiro, esse clamor está fundamentado ou apoiado em fatos escriturísticos, onde o salmista soube ou reconheceu esses fatos, onde a comunidade teria acesso aos anais da história dos atos de Deus reconhecido, apoiando-se e reconhecendo nas escrituras. Ou seja, eles tomaram, ou o salmista que tomou nota, ou meditou, como diz ele no versículo 11, na palavra do Senhor, e ele interpreta agora a passagem de Israel entre as águas do Mar Vermelho de forma poética, a fim de enfatizar a grandeza de Deus. Ele apoia o seu clamor, o qual deveria ser também o clamor da comunidade, nas Escrituras. O clamor do salmista não é de um ébrio, de um insensato, ele não fala ao vento. Ele quer incentivar a comunidade a restabelecer a sua fé com base na palavra de Deus. Clamar é diferente de murmurar. Clamar é diferente de expor a sua vida para quem não tem nenhuma solução. O clamor do salvo em Cristo Jesus deve se apoiar no testemunho das Escrituras. E assim como o salmista recorda que Deus redimiu e purificou Israel através das águas do Mar Vermelho, o crente, eu e você, devemos recordar que Deus, através de Jesus, seu Filho, nos redimiu de todo o pecado. Em meio aos conflitos e angústia, o crente é consolado pelo Espírito Santo, que testifica das obras de Jesus Cristo, as obras do Pai através de Jesus Cristo. Portanto, no seu clamor, o salmista expõe as suas crises, reconhece a soberania de Deus e apoia o seu clamor nas Escrituras. Por isso,
o que vem ao nosso coração é que devemos expor a Deus os nossos questionamentos. Então, a primeira coisa que é exigida de você é exponha a Deus os seus questionamentos de forma sensata. Fale para Deus sobre as suas dificuldades financeiras, fale para Deus sobre as suas dificuldades espirituais, que você não tem encontrado força para ler a Bíblia, para ir para a igreja. Ou seja, exponha a Deus os seus questionamentos. Segundo, confie na soberania de Deus. Terceiro, creia que Ele é Deus suficiente para resolver os seus problemas, que Ele vai te abençoar financeiramente, que Ele vai restaurar as suas forças espirituais, que Ele vai restaurar a sua saúde. E busque sempre direção na palavra de Deus. Leia a Bíblia, medite nela, reúna a sua família, faça um devocional, busque na palavra de Deus o conforto nos momentos de dificuldades. Foi assim que o salmista fez, e é assim que a palavra de Deus requer de cada um de nós.